gente tem essa ideia de planejamento, de pensar um planejamento de 5 anos, né? Então, a gente trabalha o planejamento, o atual, ele é de 2020 até 2024, e tem duas regras básicas, né? Que é a diretriz estratégica aqui de trabalhar a visão para esses próximos 5 anos, de inovação e tecnologia inserida ali no negócio, né? E também a visão de ter o cliente como centro do negócio. Tudo que a gente vai desenvolver, a gente precisa, dentro dessas unidades, a gente precisa olhar e visualizar como cada serviço que a gente vai fazer, como cada negócio pode contribuir para uma experiência melhor para o cliente ou para atingir o objetivo dele de construir. Então, como eu posso trazer uma solução para facilitar aquela decisão dele ali. Então, falando de premissas, a gente tem aí a cultura, né, de inovação e melhores práticas, a questão do planejamento, né, a gente trabalhar aí o planejamento e resultado. Então, todos os anos a gente elabora, geralmente a gente começa em setembro e tem que finalizar ele em novembro, o planejamento, para a gente saber o que vai ser desenvolvido no ano seguinte, quais são os principais projetos, e o mês ali de novembro a dezembro para a entrega de orçamento. Então, a ideia é iniciar sempre o ano sabendo o que vai ser feito e, ao mesmo tempo, quanto que vai custar cada um dos projetos e também quanto de resultado incremental ele vai gerar para o negócio. Esse é o modelo que a gente trabalha de cultura de planejamento de resultado. Quando a gente fala aí de governança corporativa, é muito importante, se a gente tem uma holding, a gente atuar com um conselho de administração. Tem as diretorias de cada um daqueles negócios, mas essa diretoria ela precisa ter as referências estratégicas definidas pelo conselho. Então, o conselho se reúne a cada 3 meses para revisar essas estratégias, essas diretrizes. Dali passam premissas para que a diretoria possa atuar e executar ali em cada um dos negócios de uma forma mais detalhada, né? Para esse ano, a gente foca aí muito na estruturação do Centro de Inteligência de Mercado, então análise de concorrência, de novas regiões, de potencial de uma cidade. Que um exemplo, vamos supor que eu vou abrir uma filial em uma nova cidade. Então, eu preciso, antes de pensar em abrir essa filial, fazer uma análise daquela região, como está o desenvolvimento econômico daquela região, números de empresas atuantes, se tem uma região que tem crescido economicamente nos últimos anos, nível de emprego, e para que a gente possa mensurar a circulação de riqueza naquela região. Em seguida, a gente começa a aprofundar com uma análise mais de mercado de construção. Então, quantas lojas tem no nosso setor, se aquelas lojas atuam diretamente na fase de construção tem um mix muito parecido com o nosso ou não. Então, a gente começa, esse setor de inteligência, ele é exatamente para isso, para analisar mercado, analisar concorrência e como a gente pode criar estratégias para se diferenciar ali naquele mercado que a gente decidiu atuar. Eu queria aproveitar aqui, Luiz, que aí agora, pessoal, vocês conseguem ver como é que realmente funciona na prática, né? A gente viu lá na aula 2 e na aula 3 sobre análise de viabilidade de projeto, em que tudo começa pela projeção do fluxo de caixa, né? A pessoa tem que estudar, como ele falou agora, vai abrir uma filial, vai lá, estuda, tem uma inteligência de negócio que vai ver como é que é a região, como é que é o potencial de crescimento, como é que é, quantos concorrentes tem, como é que atuam os concorrentes, qual é o faturamento, para a partir dessas informações conseguir projetar o fluxo de caixa e a partir do fluxo de caixa analisar o VPL, a TI, o payback, o índice de lucratividade, todos aqueles indicadores que a gente viu de análise de viabilidade. Então vocês estão vendo aqui realmente como é que é feito isso, né? Eu não sei se ele iria, eu acho que o Luiz não ia falar porque ia fugir um pouquinho, mas né, Luiz, vocês fazem tudo isso, vocês mapeiam esse cenário e traçam um fluxo de caixa para, a partir desse fluxo de caixa, calcular payback e outros indicadores. Me corrija se eu estiver enganado ou realmente é assim. Então, assim, cada projeto que a gente vai fazer, como um exemplo, a loja mais recente que a gente abriu foi a loja do shopping, né? E antes de abrir uma loja no shopping, até por ser um negócio novo, né? No Nordeste, nós fomos a primeira e no país ao todo só tem 2 lojas de material de construção fora nossa, né?
dentro de uma loja de shopping. Então a gente precisava saber qual a possibilidade daquele negócio dar resultado para a empresa. Então, antes de pensar em abrir uma loja, a gente precisa fazer ali essa análise para poder você visualizar qual o nível de faturamento esperado e potencial daquele novo negócio, qual a estrutura de custo de custos e despesas que é necessário para uma nova unidade dessa funcionar. Em função disso, qual a geração, o potencial de geração de caixa, né, EBITDA que ela tem ali, então qual o potencial que ela tem para trazer essa geração de caixa e, em função disso, se vale a pena o nível de investimento que você vai fazer, porque você tem uma projeção de ter um volume X de despesas com determinada estrutura de despesas e custos para ela funcionar, para entregar um determinado nível de resultado. Então, ali fica mais fácil você visualizar em quanto tempo você vai ter aquele recurso, né, investido de volta e se vale a pena ou não. Então, até porque você tem, quando você vai desenvolver um novo projeto, tem um custo do capital. Então, a TIA ela vai ser importante para saber se o negócio ele é viável e a VPL, em quanto tempo a gente tem ali o caixa recomposto. Né? Então, quanto tempo eu demoro para, no nosso setor de construção, a gente tem ele já calculado que demora em torno de 2 anos para que aquela loja atinja um ponto de maturidade. Ou seja, abrir essa loja agora, ela vai demorar 2 anos para que toda aquela estrutura de capital ela seja recomposta e a loja ela tenha ali uma autonomia, né, uma autossuficiência. Então, cada projeto eu preciso ter uma estrutura de capital de giro já pensado ali em 2 anos de operação. Isso é o que a gente atua. Queria aproveitar aqui, tivemos uma dúvida bem interessante aqui do Elton Rodrigo. Ele pergunta o seguinte: professor, qual o tempo médio entre a concepção de uma nova ideia de investimento até finalizar seu estudo de viabilização? Isso vai mudar um pouco, né, de empresa para empresa, setor para setor, tem setor que é mais complexo, outro nem tanto, de região. Mas vocês aí, Luiz, mais ou menos em quanto tempo vocês têm a ideia de abrir uma filial, por exemplo, e fazer o estudo de viabilidade dessa filial? Mais ou menos quanto tempo? Existe um padrão para isso ou não? Não existe um padrão, assim, depende da complexidade do negócio. Como exemplo, a gente foi abrir uma loja na cidade de Jequié. Existe um processo ali que primeiro você faz uma análise econômica, faz uma análise ali de mercado em loco, né? Então você vai até aquela região, vai em todos os lojistas, vê quantos colaboradores ele tem ali para atendimento, né? No caso vendedores, em cada uma das lojas, quais são os principais produtos. No nosso caso mesmo, a gente fez uma análise a gente pegou os 20 primeiros produtos que é o campeão nosso de venda, os 20 melhores, e fomos lá na cidade de Jequié observar quanto desses 20 itens tinha na região. 14 itens as lojas de lá não trabalhavam. Então, para a gente, quando passa na primeira análise econômica, e em seguida eu vou até as unidades e vejo que os concorrentes que atuam não trabalham diretamente com aquele produto que eu tenho, aí você já vai aprofundando o nível. E, em seguida, você tem uma ideia de avaliar ponto, né, para poder avaliar o nível de investimento que você vai fazer, que tem pontos que requer um nível de investimento em reforma e construção maior do que outros. Aí, após você definir essa estrutura de investimento, qual o nível de faturamento potencial da região, e você estipula ali, geralmente, 3 cenários ali, porque não necessariamente você vai abrir a loja e no primeiro mês vai atingir o nível que você esperava. Então, a gente estipula os cenários e a empresa ela tem que ser viável no pior cenário. Sendo isso, aí você vai realmente para poder fechar o ponto, iniciar a reforma e tudo mais. Então, depende muito da complexidade. A loja de Jequié, ela tem uma complexidade menor do que a loja num shopping, que já requer um investimento maior, uma estrutura de custos. Até porque, no nosso caso, a gente funciona em horário dobrado, né? De 10 da manhã até as 22 horas. Então, tudo lá é dobrado. Eu preciso ter vendedores que trabalham 6 horas em um turno e outro turno de vendedores que trabalham 6 horas também. Caixa. Então, eu não tenho só um caixa que atua
no horário comercial. Eu preciso ter os dois caixas, duas expedições, vendedores dobrado em cada turno. Então, é um nível de estrutura de despesa maior do que numa loja tradicional de, de, de varejo no centro da cidade, como um exemplo. Então, para esse negócio, que requer um investimento maior, demora um tempo também de análise para que você tenha segurança e todos os pontos ali mapeados. Então, não tem uma regra, mas depende muito do nível de investimento e da complexidade que você vai ter para tomar essa decisão do investimento. E muitas vezes pode variar também de empresa, né? Você tem empresas maiores que já tem um centro de gerenciamento de projetos, que tem um centro específico para analisar, né, analisar e implementar novos projetos. Muitas vezes a empresa não tem esse centro, então vai ter que deslocar alguns funcionários para estudar isso. Então depende muito como ele falou, do setor, da complexidade, do investimento feito e muitas vezes da organização da própria empresa em relação a esses novos projetos, né? Então é bem variável. É isso aí. Então, falando de referencial estratégico, missão, visão e valores, né, eu não vou entrar muito nesse ponto, mas é a base, né? Tudo na empresa ela vai ter o objetivo aí de tomar decisões olhando esses pontos, né? Então, a visão, o que nós queremos ser para o futuro, a missão ali é a razão de existir, né? Porque é sempre buscar a solução para a construção. Esse é o nosso foco. Então, sempre botando o cliente ali no centro e pensar em como a gente pode criar soluções em todos os nossos negócios. Falando aí de orçamento, então, a gente, antes de pensar em orçamento, a gente busca aí 4 pilares, né? Sempre liderança em custos, então, para isso a gente precisa detalhar aí as despesas, os custos ali por filial e por setor, porque, por exemplo, a empresa de serviço requer uma análise de despesa que é diferente da varejo, que é diferente da logística. E, para isso, se a gente quer buscar ali liderança em custos, a gente precisa ter um orçamento para o ano. Então, a gente detalha o orçamento para o ano e revisa ele todos os meses, né? A gente tem ali uma análise desse orçamento mensal, mas na hora que vai haver uma nova abertura de loja, então a gente precisa fazer ali o incremento daquele orçamento. Então, geralmente utiliza ali o orçamento estático, ele é aprovado no ano pelo conselho, e a cada período a gente vai fazendo ajustes, né, correções ali no nosso orçamento para que a gente possa atingir os objetivos, ou se for uma abertura de uma nova unidade, aí a gente faz o incremento. Então a gente utiliza esses dois orçamentos, estático e incremental, para fazer o nosso trabalho. Em sequência, a gente tem ali excelência em processo, então precisa fazer avaliação de desempenho, ter procedimentos na empresa, fazer auditoria, né, e inventários. Quando a gente fala aí de fortalecimento da marca, então a gente precisa ter não só o trabalho nas redes sociais, no nosso e-commerce, mas também ali nas mídias tradicionais, rádio, TV, e buscar sempre desenvolver as nossas ações na região que a gente atua. E se a gente quer aumentar o faturamento, a gente precisa melhorar o processo, investir em mais relacionamento com o cliente através de todas as mídias e também na equipe interna, né? Olhar, a gente não só cresce por abrir uma filial, a gente também cresce por ser mais especialista naquilo que a gente faz. Então, qualificar a equipe é extremamente importante nessa etapa.